Olá você que está aí em quarentena, que está aí em isolamento, nós estamos aqui fazendo a nossa revisão do 8º ano do Colégio Vilma Fernandes de Porto Feliz. O 8º ano que utiliza este livro aqui para fazer as suas aulas de história, e então nós vamos seguir os capítulos desse livro aqui e o que nós vimos em aula. Para você, então, do 8º ano, por favor, pegue o seu caderno, vamos seguir aqui a sequência que nós fizemos em aula, e a partir do momento que nós estamos seguindo essa sequência, eu vou aqui fazer uma revisão para vocês. Essa revisão, ela não substitui a aula que nós fizemos, ela não substitui de nenhuma maneira a aula e o debate, toda a exposição que nós fizemos em sala de aula, muito menos os trabalhos que nós fizemos, as atividades que nós fizemos para entregar sobre essa aula. O que eu estou fazendo aqui, então, é simplesmente fazer uma revisão para ajudar vocês que estão aí em casa. Então, vamos compreender aqui o que é esses primeiros 3 capítulos que nós vimos aqui. Os primeiros capítulos, então, deste livro do 8º ano, eles estão preparando no terreno para nós conseguirmos compreender o que vai ser a Idade Contemporânea. Então, nós estamos pegando o finalzinho da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, e a partir do momento que nós estamos pegando esse finalzinho da Idade Moderna, nós estamos compreendendo o final de um sistema, o final de uma tipo de sociedade e o início de outro sistema e o início de outra sociedade. Então, o que nós temos que compreender aqui é o que era na Idade Moderna e agora o que vai ser durante a Idade Contemporânea. Então, ao longo desses 3, 4 capítulos que nós vamos ter aqui no início do material didático de vocês, o que vai estar se apresentando é justamente esse processo de transição entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Agora vamos ao nosso primeiro capítulo ali, que nós vimos em sala de aula. No nosso primeiro capítulo, o primeiro capítulo sobre a Revolução Inglesa, nós estávamos vendo então o que era o absolutismo monárquico inglês e o como ele entrou em crise e acabou gerando então um novo sistema de governo, um novo sistema, uma nova monarquia constitucional que vai ficar para a Inglaterra até o momento de hoje, até os dias de hoje. Então, na sala de aula, eu voltei um pouquinho no tempo com vocês e nós falamos da Elizabeth I. Aqui eu vou voltar um pouco mais e vou falar para vocês um pouquinho também do pai dela, o Henrique VIII. Henrique VIII, ele vai ficar famoso por muitas coisas, mas o Henrique VIII, ele vai ficar inicialmente famoso pelo chamado Ato de Supremacia. O Ato de Supremacia foi o momento no qual o Henrique VIII separou a Igreja da Inglaterra da Igreja Católica e ele fez a chamada Reforma Anglicana. Nessa Reforma Anglicana, ele se colocou como o chefe, o maioral dentro da Igreja na Inglaterra, e a partir disso ele conseguiu controlar todas as riquezas, todas as terras que a Igreja tinha na Inglaterra naquele momento. Vamos lembrar que o absolutismo monárquico, no qual o Henrique VIII e a filha dele, Elizabeth I, representam, é um absolutismo no qual o rei tem todo o poder centralizado, tem todo o poder na mão dele. Então, todas as decisões do que é lei, do que é um imposto, do que é justo, do que não é injusto, dentro deste reino da Inglaterra, vai ser feito, então, por esses reis, pelo Henrique VIII e pela Elizabeth I. Os dois são os reis mais famosos da dinastia Tudor, mas também vão ser os reis que vão ter maior poder na Inglaterra dentro da história inglesa. Talvez a rainha Vitória talvez tenha tanto poder contra eles, mas em termos de absolutismo monárquico, esses dois aqui vão ser os maiores destaques e vão ser os dois que caem no vestibular para nós. Então vejamos aqui que Henrique VIII, além de criar a Igreja Anglicana, uma igreja que vai tentar ser uma concorrente da Igreja Católica, essa Igreja Anglicana que vai colocar a Bíblia como única fonte de fé, que vai colocar a fé em Deus como a única possibilidade de salvação humana, concordando com Lutero na Reforma Protestante, e ele vai colocar aqui que o culto deve ser conservador, que deve ser da forma católica, e tem uma liturgia, tem umas regras, assim como a igreja, mas utilizar a língua inglesa. Então, nós temos aqui um monarca que tomou conta da igreja. Ele era tão poderoso que ele não só mandava na sociedade, ele não só mandava na política, mas ele passou a mandar também na religião. E a filha dele, a mesma coisa. Ela mandava na política, ela mandava na sociedade e ela também mandava na religião.
E a partir do momento que nós vamos ter esse Henrique VIII, ele também vai ficar famoso aqui também, porque ele casou 6 vezes. E 5 das esposas dele morreram direta ou indiretamente por causa dele. Então, ele vai ficar famoso pelas duas coisas. Por um lado, por criar uma igreja própria, criar a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, e por outro, por ter casado 6 vezes e ter, direta ou indiretamente, matado 5 das esposas dele. Agora, essas esposas elas vão dar origem aos filhos dele, os filhos dele vão se sucedendo no trono até nós vamos chegar aqui na Elizabeth I, que vai ser a mais famosa deles. A Elizabeth I vai ser a mais famosa das rainhas da Inglaterra de longe e vai ser uma das mais importantes monarcas de toda a história da Inglaterra. A Elizabeth I, então, ela vai sofrer uma crise que vai ser, no momento que ela está reinando, nós vamos ter aqui a invasão da Espanha, ou uma tentativa de invasão da Espanha. A Espanha estava decidida a invadir a Inglaterra, e a partir do momento que a Espanha está ali decidida a invadir a Inglaterra, a Espanha ela constrói a chamada Invencível Armada, que seria a maior marinha, a marinha mais poderosa da época. A Invencível Armada, então, é comandada, é ordenada a invadir a Inglaterra, mas no meio do caminho eles encontram um pequeno furacão. Acontece, um pequeno furacão no meio do mar. Esse furacão, ele afunda metade da Invencível Armada, a outra metade da Invencível Armada, a Elizabeth I aproveita, manda a Marinha da Inglaterra, e a Marinha da Inglaterra dá conta da Invencível Armada. A Elizabeth I, então, vai ser a monarca responsável por dar o pontapé inicial para a Marinha da Inglaterra se tornar a mais poderosa do mundo e a Inglaterra começar a controlar todas as rotas marítimas e controlar todo o comércio do mundo. A Elizabeth I, então, vai ser a monarca não só a mais famosa das monarcas, das rainhas da Inglaterra, mas ela vai ser uma rainha da Inglaterra que ela defendeu a Inglaterra e conseguiu transformar a Inglaterra na maior potência da Europa no seu período, no seu momento. Nós vamos ter aqui, então, autores que vão defender esse poder absoluto, esse poder todo que Henrique VIII e Elizabeth I tinham. Nós vamos ter aqui Thomas Hobbes, por exemplo, que vai dizer que o Estado tem que ter poder absoluto sobre a pessoa. Se o Estado não tem esse poder absoluto, o que vai acontecer então é que as pessoas elas podem chegar a uma condição no qual a guerra de todos contra todos, assim, nenhuma pessoa vai respeitar as leis, e a partir do momento que ninguém respeita as leis, nós temos uma guerra generalizada na sociedade, nós temos um cada um por si. E para não acontecer esse cada um por si, ele defende que o Estado e o monarca, como o rei, como representante do Estado, tenha poder absoluto sobre as pessoas e ele tenha a capacidade de decidir tudo aquilo que acontece na sociedade. Então, em troca de uma parte da sua liberdade, em troca da sua liberdade, você vai ter a segurança que o Estado, a segurança que o rei te oferece. O rei te oferece a segurança, então, de que as pessoas vão respeitar as leis, porque as pessoas temem o Estado. Agora, nós vamos ter também o João Bossuet. O João Bossuet ele vai estabelecer uma doutrina divina dos reis. O que seria essa doutrina divina dos reis? Ele vai dizer que os reis eles são comandados, eles são ordenados por Deus na terra, são escolhidos por Deus na terra como representantes de Deus. Então, se eles são representantes de Deus, você ir contra o rei significaria você ir contra Deus. Então, para não ir contra o próprio Deus, você teria que obedecer o rei. Mesmo o rei sendo alguém que seja ruim, ou alguém que você não concorde, você deve obedecer a esse monarca, justamente porque ele é o escolhido, o enviado por Deus. Nós vamos ter aqui Jean Bodin. Jean Bodin vai também tentar estabelecer aqui que a soberania não é compartilhada. A desobediência é um crime de dupla natureza contra o rei e Deus. Tanto o Bossuet como o Bodin, eles vão também colocar que a partir do momento que você vai contra o rei, você vai contra Deus. Então, o Estado não só deve ter poder absoluto por uma razão de que ele tem que manter a ordem na sociedade, mas o rei também tem que ter poder absoluto porque ele é o enviado de Deus.
Então nós tínhamos várias dessas ideias nesse momento, e essas ideias elas vão ser importantes para nós compreendermos o que vai acontecer nos próximos capítulos. Nós temos aqui outro cara que vai dizer uma outra ideia, que vai ser Maquiavel. Maquiavel vai dizer que o importante nesse momento, que é um contexto no qual nós temos guerras religiosas na Europa inteira, protestantes tentando matar católicos e católicos tentando matar protestantes, protestantes tentando exterminar os católicos e os católicos tentando exterminar os protestantes. Maquiavel vai olhar para essas guerras que estão acontecendo, essas guerras religiosas que estão acontecendo, e vai dizer que há uma necessidade de separar o que é a religião e do que é a política. Política é a forma como nós organizamos a sociedade, então você tem que pensar na sociedade como um todo, não no pequeno grupo da sociedade, mas na sociedade como um todo, e religião é algo que é do indivíduo. Crença é sua, a política nós fazemos para todos. A partir disso, nós vamos chegar aqui no momento no qual nós vamos ter a própria crise da monarquia e a chamada Revolução Inglesa. Essa Revolução Inglesa ela vai começar justamente na morte da Elizabeth II. E a partir do momento que a Elizabeth II morre, nós vamos ter aqui um problema de que ela morre sem deixar herdeiros. E a partir do momento que ela morre sem deixar herdeiros, o parlamento inglês ele vai ter que resolver quem é que vai ser o líder, quem que é que vai ser o rei da Inglaterra nesse momento. Um reino sem um rei é um reino que vai acabar em caos e ele vai acabar em guerra civil. Então, para evitar uma guerra civil, o parlamento inglês ele vai tentar buscar um rei para a Inglaterra. Quem é que tem a legitimidade, quem é que tem a autoridade para ser o rei da Inglaterra nesse momento. E nesse momento, a pessoa que tem mais legitimidade, a pessoa que tem mais autoridade para ser o rei da Inglaterra vai ser justamente o primo mais próximo da Elizabeth II, que vai ser o rei da Escócia. Então, o rei da Escócia vai ser chamado, vai ser convidado pelo parlamento para ser o rei da Inglaterra. A partir desse momento, então, nós saímos da dinastia Tudor e entramos da dinastia Stuart, e aí começam os problemas. A dinastia Stuart, então, logo no momento no qual ela entra na Inglaterra, ela já começa a entrar em atrito com o parlamento. Vamos lembrar, para quem não notou e não prestou atenção na aula, o parlamento é a reunião das pessoas nobres, das pessoas com dinheiro, das pessoas com poder na Inglaterra. Então, quando a dinastia Stuart entra, quando os reis Stuarts entram, eles estão entrando em confronto logo de cara com as pessoas que têm dinheiro e têm poder na Inglaterra. Então, nós temos aqui a monarquia entrando em conflito com a Inglaterra, uma Inglaterra que já estava em conflito, por exemplo, com o papado. Quando Henrique VIII cria a Igreja Anglicana, ele cria uma igreja que é contrária à Igreja Católica, por isso, então, nós já temos esse confronto entre católicos e protestantes. E esse confronto da Europa contra a Inglaterra, mas também dos católicos e dos protestantes dentro da Inglaterra. E a dinastia Stuart, ela é favorável a essas teorias que nós colocamos aqui, de que o rei tem poder divino, que o rei é o escolhido por Deus. Então, a dinastia Stuart, ela é católica. A dinastia Stuart são estrangeiros que estão entrando na Inglaterra, estão mandando ali na Inglaterra, e a dinastia Stuart, ela aceita a influência daqueles que naquele momento eram inimigos da Inglaterra, por exemplo, o papado. Então, nós vamos ter aqui um conflito entre a monarquia, o rei e o parlamento. A monarquia e o rei católico e o parlamento já protestante, em sua maioria. Então, o que nós vamos ter aqui é um confronto entre os dois. E a partir desse confronto, eles vão tentar resolver esse confronto. O problema é, eles não resolvem o confronto. Então, o que acontece quando você coloca duas crianças mimadas num quarto é que essas crianças mimadas, nem essa nem aquela cede. Então, nós temos aqui o rei tentando fazer coisas para ele concentrar, para ele unificar, para ele aumentar o poder, e o parlamento tentando limitar o poder do rei. O rei quer o poder absoluto, o parlamento quer limitar o poder do rei. E a partir do momento dessas duas visões, elas entram em choque, você vai ter um confronto que vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. A questão é, até onde esse conflito vai? Nós temos aqui, então, uma radicalização do conflito.
O rei, ele vai tentar fazer medidas para aumentar o poder dele, ele vai tentar aumentar impostos, o rei vai tentar criar leis para aumentar o poder dele, o rei vai tentar dissolver o parlamento. Agora, o parlamento não vai ficar quieto com isso. Então, o parlamento, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar fazer o que eles chamam de petição de direitos. O parlamento vai fazer uma carta, essa petição de direitos, e é nessa carta ele proíbe o rei de criar impostos. Ele proíbe o rei de dissolver, ele proíbe o rei de fechar o parlamento. A partir disso, então, o rei está dando ordens, está tentando fazer leis para aumentar o poder dele, e o parlamento está tentando limitar o poder. O que acontece, então, é um conflito entre os dois, e esses dois aqui vão acabar numa guerra civil. Agora, nós temos, então, um momento no qual a dinastia Stuart entra, esse momento, depois que a dinastia Stuart entra, a dinastia Stuart ela entra em confronto com o parlamento, os dois vão fazer medidas para tentar confrontar, um tentando aumentar o poder, outro tentando limitar o poder, e agora nós chegamos no momento de guerra civil, uma guerra civil de inglês contra inglês. Agora, nós temos o exército do rei e o exército do parlamento. O exército do rei, em sua maioria, nós vamos ter aqui católicos e anglicanos apoiando o rei, e em sua maioria nós vamos ter aqui um exército do parlamento presbiterianos e puritanos apoiando o parlamento. Então, basicamente, o que nós vamos ter aqui? Uma minoria protestante e uma maioria de católicos e anglicanos. O rei é apoiado por uma maioria da população e o parlamento é apoiado por uma minoria da população. Porém, o parlamento são aquelas pessoas que têm grana, são aquelas pessoas que têm poder na Inglaterra e, mais do que isso, o parlamento ela tem a liderança do Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, que vai ser uma liderança muito importante, ele é o líder do parlamento nesse momento, vai se tornar o general do parlamento e ele é muito bem sucedido em todas as coisas que ele faz. O Oliver Cromwell ele vai ser uma das figuras mais importantes da história da Inglaterra, falei bastante sobre ele durante a aula, aqui vou me limitar a falar um pouco sobre ele, mas não tanto quanto a gente estava falando na Inglaterra. Então, o que nós vamos ter? Essa dinastia Stuart, então, ela vai chegar ao ponto de entrar numa guerra civil com o parlamento. E a partir do momento que ela entra numa guerra civil com o parlamento, o resultado, como não poderia deixar de ser, é que o rei, o exército do rei, acaba perdendo. O exército do rei perde, mas o exército do rei não somente perde. O exército do rei, ele perde, o rei perde a guerra, o rei perde a guerra, ele é preso, ele é julgado e ele é condenado. Ele não é só condenado, como ele acaba perdendo a cabeça. Pela primeira vez da história da Europa, o que nós vamos ter aqui é um monarca sendo julgado e sendo condenado por traição. Então, nós temos aqui um monarca da dinastia Stuart, Carlos II, lembrando sempre o que a gente falou na sala de aula, dinastia Stuart é bem facinho, Jaime, Carlos, Jaime, Jaime, Carlos, Jaime, fale isso 30 vezes, bem rápido. Agora, o Jaime I, então, Carlos I, então, vai ser condenado e vai ser cortado a cabeça, vai perder a cabeça. E a partir do momento que ele perde a cabeça, nós vamos entrar, então, num novo momento. Esse novo momento que vai ser muito importante para a história da Inglaterra e vai ser um momento único para a história da Inglaterra, porque a Inglaterra vai ser uma república, a chamada República de Cromwell. E na República de Cromwell, o que nós vamos ter aqui então é Oliver Cromwell comandando, Oliver Cromwell reorganizando a sociedade inglesa, e a partir do momento que ele está reorganizando a sociedade inglesa, ele se estabelece como uma liderança, a maior liderança da Inglaterra, e ele vai tentando ali eliminar os seus adversários, mas vai tentando construir uma sociedade inglesa que seja moderna, com ideias modernas. O Oliver Cromwell, então, ele vai ter como, nesse momento, como mais importante ato, o chamado ato de navegação. E o ato de navegação vai estabelecer, o ato de navegação, ele vai colocar justamente uma lei no qual você proíbe qualquer
bandeira estrangeira, qualquer navio estrangeiro, de utilizar os portos ingleses. Para você fazer comércio com a Inglaterra, você precisa ter um navio inglês ou, de alguma maneira, ser autorizado pela Inglaterra para conseguir fazer esse comércio com a Inglaterra. Você pode ter um navio com uma bandeira de uma pessoa de um país que está produzindo. Por exemplo, você tem produtos franceses. Se você tiver uma bandeira francesa e vir diretamente para a Inglaterra, você até pode entrar nos portos ingleses, mas em sua maioria o que vai acontecer? Na prática, o que vai acontecer? Para você utilizar em portos ingleses, para você fazer comércio com a Inglaterra, você precisa de um navio inglês, você precisa de um navio de bandeira inglesa. E a partir do momento que você precisa de um navio de bandeira inglesa para fazer comércio com a Inglaterra, o que vai acontecer é uma expansão. O que vai acontecer é um aumento da marinha mercante, da marinha comercial da Inglaterra, e a Inglaterra vai pouco a pouco então dominando as rotas comerciais até se tornar a maior marinha comercial e dominar todas as rotas comerciais do mundo naquele momento. Se a gente lembrar, a Elizabeth I já ajudou a marinha de guerra da Inglaterra a se tornar uma das melhores do mundo. Agora o Oliver Cromwell está ajudando a marinha comercial da Inglaterra a se tornar a maior do mundo. Unindo a ação dos dois, da Elizabeth I na marinha de guerra e no Oliver Cromwell da marinha mercante, o que nós vamos ter é a Inglaterra se transformando numa potência, na maior potência naval do mundo, na maior potência dos mares. Ela vai dominar os mares do mundo ali por quase 200 anos. E a partir da ação desses dois governantes, a Elizabeth I e o Oliver Cromwell. Agora, nós temos o problema de que o Oliver Cromwell morre, e a partir do momento que o Oliver Cromwell morre, nós temos aqui o problema de quem vai comandar, quem que vai estar no comando desse reino inglês, no comando desse país chamado Inglaterra. Agora, o parlamento inglês não tinha ninguém que tivesse a legitimidade, que tivesse a autoridade para tentar substituir o Oliver Cromwell. Então, para evitar uma guerra civil, o que o parlamento inglês vai fazer? Ele vai ter aquela ideia fantástica, aquela ideia típica de alguns políticos brasileiros, no qual nós temos aquele cara que está falando que, nossa, eu tive aquela ideia fantástica que agora eu vou dar o pulo do gato, agora eu vou conseguir fazer aquilo que eu nunca consegui fazer na vida, eu vou conseguir ter aquela ideia que vai me tornar rico, vai me tornar milionário no estalar de dedos. Qual foi a ideia fantástica do parlamento inglês? Que tal nós chamarmos de volta a pessoa, o filho daquela pessoa que nós condenamos e cortamos a cabeça? Então, eles prenderam, julgaram e condenaram Carlos I. Agora eles vão chamar Carlos II para voltar ao trono. Ele vai voltar ao trono, mas com condições. Você volta, você se torna rei da Inglaterra se você aceitar que o poder seja limitado. O problema é, os Stuarts voltam, Carlos II volta, e Carlos II aceita voltar com o poder limitado. Aí nós vamos ter um pequeno problema. Carlos II aceita voltar com o poder limitado, mas logo depois que ele volta, ele obviamente começa a se mexer para ele conseguir concentrar de novo o poder na mão dele, para ele conseguir centralizar todo o poder na Inglaterra na mão dele, e ele conseguir o poder absoluto na mão dele. O parlamento até consegue dar um jeito, consegue contornar o Carlos II, porém, nós já temos aí, logo na volta dos Stuarts, nós já temos um confronto entre parlamento e a monarquia e o rei. O rei, então, volta, mas o rei volta e já entra em confronto com o parlamento, e nós temos aquela briga de novo. Então, aquilo que fez a guerra civil acontecer, está acontecendo novamente, e a Inglaterra agora quer evitar uma guerra civil a todo custo. Nós temos aqui, então, um rei que está querendo concentrar o poder na mão dele, está tentando ali estabelecer o poder absoluto na mão dele de novo. Agora, ele até consegue ser contornado pelo parlamento, mas quando chega no filho dele, o Jaime II, aí não vai ter conversa. O Jaime II vai voltar com aquela história de que ele é o representante de Deus, de que ele é o representante divino, ele quer o poder a todo custo na mão dele, e o parlamento vai ter que dar uma saída para isso, e a saída é basicamente dar um ultimato ali, tentar fazer um acordo com o rei, no qual ele basicamente estava o seguinte: nós tínhamos ali o rei, ou você
sai ou você morre. Básico. Então, nós temos ali um rei que tem uma escolha fácil de fazer, ou ele sai, ele renuncia, ele sai do trono, ou ele morre. Para o rei, obviamente, ele vai aceitar renunciar, mas aí nós temos um outro problema que é, de novo, quem vai ser rei da Inglaterra, quem vai comandar a Inglaterra? Aí nós vamos ter que verificar pela Europa, nós vamos ter que olhar pela Europa quem é que teria mais legitimidade, quem é que teria mais autoridade. A Elizabeth II, a Elizabeth I, como todas as monarcas da Europa, elas têm parentes na Europa inteira. Então nós vamos casar uma filha do Jaime II com o Guilherme de Orange, e o Guilherme de Orange, que já tinha algum parentesco com a Elizabeth II, vai aceitar assumir o trono da Inglaterra. Agora, o Guilherme de Orange, ele aceita assumir o trono da Inglaterra, mas ele aceita assumir o trono da Inglaterra a partir do momento que ele assina a chamada Declaração de Direitos. A Declaração de Direitos reconhece o poder do rei, mas a Declaração de Direitos ela vai limitar o poder do rei. E a partir do momento que nós temos agora uma Constituição, um conjunto de leis que vai reconhecer e limitar o poder do rei, nós não temos mais uma monarquia absolutista, nós não temos agora uma monarquia constitucionalista, uma monarquia no qual o rei está limitado pelas leis e o rei está sujeito às leis. Se o rei cometer qualquer crime que seja, ele pode ser punido. Então, o rei ele tem mais poder do que uma pessoa normal, ele tem mais poder do que nós, réis mortais, mas ele pode ser punido, ele pode e deve ser punido se ele cometer um crime, como por exemplo assassinato, como por exemplo roubo. Então ele tem mais poder, mas o poder dele está limitado. Nós temos então uma monarquia constitucionalista. Dessa primeira aula, desse primeiro capítulo, nós vamos ficar então aqui por aqui. Se vocês ficarem com qualquer dúvida, então depois vocês podem me mandar um e-mail, vocês podem me mandar um comentário. Até o próximo vídeo, até o próximo capítulo.